Depois de controlar a venda de gás de cozinha e TV a cabo na periferia de São Paulo, o crime organizado decide agora criar o seu próprio Uber. É o Uber Favela. Conhecido como UBF, o serviço funciona de forma clandestina e é o único que tem permissão da bandidagem para circular pelas favelas da capital e da Baixada Santista. Quem não é Uber Favela está proibido de entrar e, se insistir, assume o risco. Só no mês de setembro, 4 motoristas de aplicativos foram assassinados em menos de 15 dias. A reportagem é de Agostinho Teixeira. Há exatos 2 meses, motoristas de aplicativo saíram em carreata pela Zona Sul de São Paulo para exigir mais segurança. Assustados com o aumento no número de casos de violência, eles participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mas de lá para cá, nenhuma providência foi tomada. Só em setembro foram registrados 7 casos de agressão na Grande São Paulo e, ao final, 4 motoristas de aplicativo acabaram mortos. Coincidência ou não, essa onda de ataques acontece exatamente no momento em que o crime organizado decide entrar para valer na briga pelo mercado do transporte por aplicativo e acaba de criar em São Paulo o chamado UBF, o Uber Favela. Por telefone, nós conseguimos falar com a responsável pela central de atendimento do Uber Favela, que a princípio se mostrou desconfiada. Pra gente começar a conversar, me fala quem te indicou o meu telefone. A gente fica meio cabreiro, né? Já aconteceu comigo algumas coisas que a gente acaba desconfiando. E essa desconfiança toda tem razão de ser, já que o Uber Favela funciona de forma clandestina, comandado pelo crime organizado. E a atendente, achando que falava com um possível cliente, confirma que nas favelas de São Paulo e da Baixada Santista, só os carros deles têm autorização para entrar. Tanto aí em São Paulo como aqui na Baixada também, eu trabalho numa central que é numa das piores favelas aqui de São Vicente. A maioria dos motoristas não entram com medo de ser assaltado e tudo mais. Vou te falar que é real. Corre o risco, sim, e acaba acontecendo, porque, na verdade, o Uber Favela é um grupo que atende as comunidades. Na verdade, um grupo que domina as comunidades, como admite uma das líderes da favela de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, que pediu para não ser identificada. Segundo ela, a central do Uber Favela está instalada dentro da comunidade, e até a polícia sabe disso. O ponto dele é lá dentro da favela. A polícia fecha os olhos, ninguém vê, e a polícia passa ali do lado. E ele domina a favela? Sim, só tem ele lá. E aí de quem quiser concorrer com ele, né? Não concorre, não. Não tem como. Por quê? Porque ele é amigo dos irmãos. E os irmãos não deixam, né? Não pode ter concorrência. Os irmãos que você fala, quem são? É o povo do PCC. Entre os pedidos que foram feitos pelos motoristas de aplicativo ao governo do estado de São Paulo para tentar diminuir os casos de violência, estão a exigência de foto nítida para o cadastro do passageiro, a instalação de botão de emergência e de câmera de segurança dentro dos veículos e ainda a criação de uma delegacia especializada. A gente levou essa reportagem ao ar aqui no Jornal Primeira Hora agora há pouco, né? E agora estamos passando mais uma vez aqui no Gente para a gente debater esse assunto. O que eu disse é o seguinte: além do problema todo e da falta de segurança, né, dentro das comunidades, você tem um braço de lavagem de dinheiro do crime organizado, que está controlando o transporte de passageiros dentro das favelas aqui de São Paulo. Ao comprar carros e determinar quem são os motoristas que podem ou não circular dentro da favela, as pessoas não têm carro, né, Thaís? As pessoas usam ou transporte público, ou à noite, ou quando vão ao supermercado ali, tem um pouco mais de compra, usavam táxi, agora usam transporte por aplicativo. Se só alguns motoristas podem entrar dentro das comunidades e eles estão aí financiados, ligados pelo crime organizado, você tem um braço de lavagem de dinheiro, porque é óbvio que o crime organizado está cobrando. Vai passar por fora, e esse dinheiro vai passar por fora. Né? Claro. E a Polícia de São Paulo precisa agir rapidamente. Vocês se lembram que há alguns anos, não tantos, algumas autoridades importantes da Polícia Civil chegaram a alertar em eventos privados, com declarações que depois viraram públicas, que já existiam endereços em que a Polícia de São Paulo não entrava. E depois a Polícia Militar de São Paulo, especialmente,
negou esse tipo de declaração, de ocorrência, o governo do estado Foi inclusive a delegada Elizabeth Sato que falou isso, né? Depois ela que... precisou dar uma maneirada, né? Depois, né, a repercussão daquela declaração de uma autoridade tão importante da Polícia Civil causou um burburinho danado e, consequentemente, ela teve de recuar naquela declaração. Mas o que a gente tem visto nas reportagens do Agostinho Teixeira é de que nós estamos caminhando, se é que já não estamos, a passos largos para repetir o que aconteceu no Rio de Janeiro, se não em escala tão grande, mas para inviabilizar a entrada do Estado em determinados ambientes, terrenos da Grande São Paulo, em que os bandidos passam a controlar o fluxo de pessoas, a entrada, a saída de pessoas, a entrada ou a saída de policiais e a comandar serviços e a lucrar com serviços que deveriam ser explorados ou por empresas privadas ou pelo setor público. Então, hoje, em São Paulo, há territórios em que quem manda são traficantes, são facções criminosas e não o Estado. Isso é absolutamente preocupante e não adianta depois as autoridades virem aqui, né? A gente entra em contato com as autoridades, não, em São Paulo isso não acontece, não há local... Veja bem, né? O veja bem já não cabe mais, porque nós estamos dando prova por mais prova aqui de que há lugares em São Paulo em que quem manda é o tráfico e não mais o Estado. O Agostinho lembrou aí de alguns casos, né? Então, esses motoristas foram 4 mortes, né? Uma delas parece mesmo que foi atraído para o local, né? O motorista que foi porque foi perto exatamente aqui de uma dessas favelas, né, que ele foi morto. Então dá a impressão que o atraíram para encontrar a morte e servir de recado para outros, né, que porventura quisessem fazer também corridas para esse local. Eu queria também, viu, Zé Paulo, acrescentar que eu moro aqui na próxima região do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde está a segunda maior favela de São Paulo, que é a favela de Paraisópolis. E vez por outra, eu pego esses sistema de transporte por aplicativo, né? E não foi só um motorista, mas vários já me perguntaram, você vai ficar dentro ou fora de Paraisópolis, né? No começo eu falava, não vou para dentro da favela, tal, e depois eu perguntei por quê, passei a questionar o motorista, né? Por que você faz essa pergunta? Ele falou, não, porque lá a gente não entra, lá a gente não pode entrar, né? E certamente essa informação aí já está disseminada entre os motoristas de aplicativo, né?